minhas queridas e meus queridos apaixonados por sobrancelhas. Nesse vídeo eu irei apresentar uma técnica repaginada e atualizada de uma marcação de sobrancelhas extremamente eficaz, simétrica e principalmente fácil. Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que você possa ajudar a melhorar o seu trabalho e nos siga no canal. E lembrem-se, o resultado final do seu trabalho é que define a qualidade do seu procedimento. Portanto, desprenda-se de preconceitos pré-estabelecidos, use a técnica como demonstrada ou ajuste às suas necessidades. O importante é entregar um resultado simplesmente perfeito para a sua cliente. Afinal, ela escolheu você com toda a confiança no seu trabalho. Abram suas mentes para agregarem valores ao seu trabalho. E bom vídeo! Inicie o procedimento realizando a higienização do local. Utilize um tônico ou uma loção adstringente para mesmo. A pele deve estar bem limpa para receber a rena que será aplicada ou mesmo para realizar o procedimento de micropigmentação. O segundo passo é com auxílio de uma linha e um batom de efeito mate, que pode ser substituído por lápis ou outro produto que seja capaz de sujar a linha que será transferida na pele. Se posicione atrás da cabeça da cliente e faça uma pequena marcação na linha do canal lacrimal. Essa marcação é muito importante, pois será a base que irá nivelar o seu design. Tomando esse primeiro traço como referência, vai realizando outras pequenas marcações até chegar na altura que você avaliou, onde será o início da sobrancelha. Definido a altura, faça um traço que marca o início de ambas as sobrancelhas. Do ângulo que você está posicionada, você conseguirá visualizar o meio da testa. Tire como base a distância entre os olhos e trace uma linha do tamanho sugerido no vídeo. Com o auxílio do dedo indicador, segure a linha na lateral do nariz e mantenha bem paralela a linha do meio. Trace um dos lados e repita do lado seguinte. Caso seja necessário, utilize uma régua e confira a marcação de ambos os lados. Não faça com pressa, trace e apure sua visão de design para que cada trabalho que for realizar a prática seja alcançado. Faça uma marcação horizontal observando o traçado embaixo onde nivelamos a sobrancelha e mais uma vez utilize seu olhar e bom senso para definir a espessura que a sobrancelha da sua cliente possui. Visualize o ponto alto da sobrancelha de sua cliente e trace de lado a lado uma linha reta. Esse traço deverá ser em cima de pelos, mesmo que ralos e finos, no ponto alto. Caso sua cliente possua um lado mais baixo que o outro, é este traço que irá corrigi-las, bastando para isso descer o traço, adentrando na sobrancelha mais alta e subindo a sobrancelha mais baixa. Mas lembre-se de que este traço deverá ser extremamente horizontal e paralelo ao traço abaixo dele. Agora iniciamos a técnica de transferência do desenho da sobrancelha, utilizando um gabarito que você mesma poderá fazer. Este foi feito com uma folha de acetato transparente, foi desenhado um modelo de sobrancelha que eu tomo como referência para os ajustes no design, e um lápis dermatográfico bem apontado que pode ser substituído por caneta gel. No ponto inicial do gabarito, ou molde se preferir assim chamar, você deverá posicioná-lo no ponto exato no início da sobrancelha. O ponto alto do gabarito não deverá atravessar o traço que definiu a altura da sobrancelha. Com os dedos indicador e polegar,
Encaixe suavemente o gabarito e observe se ele está dentro das marcações de referência. Início e ponto alto. Após ajustado na pele, você deverá manter firmeza na mão para que o gabarito não saia do lugar. Com o lápis dermatográfico ou a caneta em gel, trace o contorno referência do seu design. Repita o processo do outro lado. A higienização inicial da sobrancelha consegue remover a gordura que a pele acumula ao longo do dia, deixando ela bem propícia para receber o traço de um lápis. Trace o contorno do gabarito da sobrancelha, lembrando que este será um guia. Todos os ajustes ele poderá ser aplicado após esse traçado na pele. Como manter a cauda mais longa ou mais curta ou mais grossa, e você vai realizando os ajustes. Neste caso, nós conseguimos observar que o final da cauda ficou um pouco mais baixo. Então, nós conseguimos encaixar apenas a cauda no gabarito e fazer um novo traço. Com o auxílio de um palito com algodão nas pontas, limpamos o traço excedente. Você pode utilizar água no algodão ou até o tônico ou a loção astringente que você utilizou para fazer a limpeza na sobrancelha. Utilize os seus óculos sensoriais de design de sobrancelhas, observe bem, analise se ambas estão bem alinhadas e corrija o traço se for necessário. Prossiga com a limpeza do seu design utilizando a sua pinça, esticando bem a pele e tomando cuidado para que os dedos que estão manipulando a região não apaguem os traços que você realizou no contorno da sobrancelha. Caso isso ocorra, mantenha o lápis na mão e reforce a marcação dessa sobrancelha. Se houver necessidade de cortar os pelos, nesse momento você pode realizar. Por ser flexível este gabarito, ele se ajusta em qualquer anatomia e como cada pessoa possui os seus traços pessoais, ele ficará diferente em cada pessoa, pois nós, como profissionais, vamos ajustar o desenho em cada rosto. Após a limpeza de ambas as sobrancelhas, vamos preparar para a aplicação da rena. Neste ponto, podemos também iniciar o nosso procedimento de micropigmentação, se for o caso. Então, com a linha suja de batom, nós reforçamos a marcação do nivelamento das sobrancelhas e do ponto alto. Caso necessário, corrigimos neste momento. Observe que eu uso pouco batom e não fico marcando muito a pele da cliente para que não suje muito e assim o meu trabalho fique poluído. Preparo a rena como de costume. Se houver necessidade, reforço a marcação. Vocês vão entender daqui a pouco porque mantemos essa marcação bem
bem pressionada na pele, porque se a rena sair fora desse perímetro, nós vamos ter um ponto de referência na hora de limpar o excesso. Utilize a sua rena de preferência. Agora vamos novamente usar nosso gabarito sobre as sobrancelhas. Exige um pouco de treino para aplicar a rena utilizando o mesmo gabarito. Observe que o meu polegar ele está posicionado no início, cobrindo os perímetros inferior e superior. Ele deve ser mantido com uma pressão imóvel na pele, porque na menor oscilação que possa ocorrer, o meu gabarito ele pode levantar e a minha rena ela escorre por baixo, fazendo assim com que manche a pele. Aí eu aplico com pincel chanfrado ou da sua maneira. Verifico se os pelos não seguraram a rena superficialmente, vou dando pequenas batidinhas e removo com cuidado o meu gabarito. Nesse momento, com o meu palito e o algodão nas pontas, eu umedeço com água. Neste momento é apenas com água. Retiro o excesso e limpo, nivelando a minha sobrancelha e vou analisando se em algum perímetro ficou algum lugar sem aplicação da rena. Com o próprio palito eu consigo preencher os lugares que ficaram faltando excedentes de rena, ou com o uso do pincel chanfrado também. Observe que com o palito eu estou depositando pequenas quantidades. Olha, e neste perímetro inferior, ele ficou faltando a rena que com a ponta dos palitos ou com o pincel chanfrado apenas posicionado, eu consigo preencher. Eu apenas encosto na pele, com a própria rena que já foi aplicada no corpo da sobrancelha, eu consigo preencher, não havendo a necessidade de colocar mais. Lembrando que, assim que eu retiro o gabarito da pele e antes de começar a fazer essas correções, o tempo da rena agir na pele já está sendo computado. Neste caso, a rena utilizada é a rena Fix. A cor é o castanho escuro e eu estou deixando 15 minutos de cada lado. Uma dica para fazer uma limpeza da rena é sempre manter a pele bem esticada e puxar o ponto alto para cima. Eu consigo fazer com que a pele fique bem esticadinha e consigo dar um movimento no ponto alto. Antes de utilizarmos o gabarito para o outro lado, não esqueça de limpá-lo, tá? Porque você pode virar o gabarito, ele estando sujo da rena que foi aplicado, ele vai manchar a pele da sua cliente. Posicione do outro lado e preencha com a rena. Eu gosto de utilizar o pincel chanfrado para aplicar a rena, porque as suas cerdas ajudam com que eu deposite a rena na pele. Algumas clientes possuem os pelos mais grossos e eles acabam segurando a rena superficialmente, dando a impressão que durante
o tempo de ação ela esteja completa na pele, porém após a remoção verificamos que a rena não entrou totalmente. Observe no ponto alto que o traço de referência está abaixo do ponto. Este é um dos motivos de eu manter o traçado na sobrancelha, porque eu tenho um ponto de referência da limpeza. Com um palito e um algodão úmido nas pontas, eu removo este excesso. Toda vez que a rena exceder na pele, antes de preencher as partes que estão faltando a rena, eu sempre removo a rena que está em excesso na pele. O motivo é para que ela não manche a pele. Todo designer deve manter o seu olhar bem treinado. Temos que olhar as sobrancelhas com duplicidade. Olhem, observe se tem alguma falha, recoloquem. Se você achar dificuldade, comece tudo de novo. Por isso é muito importante você fazer os seus trabalhos com calma, não faça com ansiedade. Se você está iniciando na carreira e está querendo aprender a aplicar a rena, você pode fazer esse passo a passo e no momento da aplicação da rena, você pode fazer treino com uma sombra cremosa, apenas com o intuito de te ensinar a espalhar a rena e treinar a segurar o gabarito. Existem muitas formas de marcação de sobrancelhas. Essa forma que eu estou mostrando para vocês é uma das mais antigas, porém ela está com uma roupagem nova. Eu adaptei com alguns requisitos que utilizamos na marcação com a linha. E é apenas mais uma das maneiras que podemos utilizar para fazer um design. Você pode adaptar na maneira que você já tem o hábito de fazer e ir ajustando. Depois do tempo de ação, com o auxílio de uma gaze embebida em água, eu coloco em cima da sobrancelha e observe que eu rodo com a pele junto. Eu não esfrego. É apenas para hidratar esta rena e ela começar a amolecer, sem fazer pressão. E com o algodão eu tiro o excesso e consigo secar essa sobrancelha. Nunca faça o esfregaço com a gaze, porque a rena tem um tempo de ação. Embora retiramos o excesso, ela precisa estar longe de água, longe de vapores de chuveiro, por no mínimo 6 horas. Razão essa que se sua cliente acabou de fazer o procedimento, chegar em casa e tomar banho, a rena vai sair da pele. Então, oriente-a que ela deve ficar pelo menos 6 horas longe de vapores. Esta solução de remoção de tinta de cabelo é uma solução Agima, facilmente encontrada em qualquer perfumaria. Essa solução consegue, além de manter a pele limpa após a aplicação de rena, se você teve alguma mancha da rena, você consegue com ela limpar a pele da sua cliente, inclusive suas mãos. E o efeito ombre, que é aquele efeito que as sobrancelhas no início ficam mais claras do que o resto do corpo. Você pode fazer um esfregaço no início da sobrancelha que ela vai retirar o excesso. Agora, iniciando a finalização,
Se você quiser, utilize novamente o gabarito, pois vamos fazer um traço extremamente fino na parte inferior dessa sobrancelha. Nós vamos iniciar a iluminação deste olhar. Esse traço é apenas para fim de maquiagem e você inclusive pode ensinar a sua própria cliente a realizar na sua casa. Fica muito bonito o final. Você percebe que mais ou menos 1 centímetro do início da sobrancelha eu faço um traço extremamente fino, apenas alinhando essa sobrancelha. Com o auxílio de um pincel chanfrado, eu estou aplicando o iluminador, que pode ser um lápis branco, pode ser uma sombra branca ou pode ser um corretivo bem abaixo da cor da pele da cliente. Aplique rente a esse traço bem sutil, que vai servir apenas como referência de marcação. Não deposite com muito excesso, é um efeito de maquiagem que nós vamos dar para finalizar essa sobrancelha. Aplicamos com cuidado, não deixe que o iluminador toque na raiz dos pelos, porque a raiz vai segurar a maquiagem e vai causar uma mancha na sobrancelha. Com o auxílio de um cotonete, nós vamos delicadamente esfumando este iluminador. Esse procedimento vai fazer com que essa sobrancelha ganhe mais destaque. Ele cria uma profundidade e eleva muito mais o olhar. Se você ainda preferir, você pode utilizar nesse momento o rímel incolor para que essa sobrancelha fique ainda mais marcadinha. E vamos repetindo o processo do lado seguinte. O tempo de ação da rena vai de acordo com cada marca, vai de acordo com o gosto de cada cliente. Se a sua cliente gosta de uma sobrancelha extremamente marcada, uma sobrancelha bem escura, você pode deixar mais tempo. Mas eu aconselho vocês a, pelo menos no início, retirarem para que essa sobrancelha tenha um efeito ombré. Observe como ela fica muito mais natural quando eu retiro o excesso. Novamente, com o auxílio do gabarito, eu posiciono e vou dar 1 centímetro de distância do início da sobrancelha e realizo um traço bem delicado, bem fino. Não faça pressão na pele, para que não fique um traço muito marcado. E vá ajustando. Nesse momento, é bem comum surgirem pelos que não foram removidos. Façam um acabamento. O sucesso de um design bem realizado é a limpeza dos fios da sua sobrancelha. O mesmo vale para a micropigmentação. Lembrando que o sucesso de uma micropigmentação, mais de 80% remete ao design realizado. Então, o design é extremamente essencial e importante tanto para um procedimento de design com rena quanto para um procedimento de micropigmentação.
Aplicamos o iluminador e esfumamos com o auxílio do cotonete. Caso queira fixar essa sobrancelha, utilize o rímel incolor. E este é o resultado de uma sobrancelha realizada com a técnica dos gabaritos, que pode ser feito por você.